Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje dos versículos 1 a 20. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, ao que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite podermos estar aqui na tua presença. Senhor Jesus, fala conosco à luz da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Me esvazia de mim mesma, enche-me do teu Espírito Santo. Pai, fala conosco esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Queridos, Ana é uma mulher que chora, aflita, angustiada, derrama a sua alma perante o Senhor.
mas que precisava de um milagre da parte de Deus. Porque ela queria um filho. Mas ela poderia procurar todos os médicos. Ela poderia procurar a medicina. Ela poderia procurar o que fosse. Ela não conseguiria engravidar, porque o próprio Senhor é quem cerrou a madre de Ana. E ali nós vemos, queridos, uma mulher amargurada, uma mulher entristecida, uma mulher abatida de alma, abatida no seu físico, porque a Bíblia diz que ela só chorava e não comia. Uma mulher completamente abatida. Mas como ela poderia alimentar o sonho de ser mãe, sabendo que a sua madre estava cerrada? Você já parou para pensar como você pode alimentar um sonho, buscar um sonho, mesmo que tudo pareça impossível? Você já parou para pensar que tem causas na nossa vida que parece que nós não vamos conseguir? É algo que foge ao nosso alcance. É algo que nós não temos poder nenhum de realizar. É algo que nós não vamos conseguir. Mas nós temos que pegar o exemplo de Ana e não desistir jamais, irmãos. Nós não podemos desistir. Ana não desistiu do seu sonho de ser mãe. Qual é a sua causa? Qual é o seu sonho? O que é que você tem entregue nas mãos do Senhor? E que por momentos você fala, isso daqui não é para mim. O que é que você tem desistido? Eu conheço uma pessoa que ela tem 56 anos. E essa pessoa, o sonho dela era fazer uma faculdade. E ela entrou na faculdade esse ano com 56 anos. A própria família falou que ela estava ficando doida. Que na hora dela se aposentar, ela ia começar a estudar. Mas ela está tão feliz, porque ela perseverou em oração para Deus dar condições dela fazer uma faculdade. E ela está lá realizando o seu sonho. Qual é o teu sonho que ficou perdido no meio do caminho? Qual é o seu sonho que para você, talvez você almejou tanto tempo aquilo, e de repente você parou de orar, parou de pensar, parou de lutar? Sabe, irmãos, por que um casamento acaba de uma hora para outra? Porque não é de uma hora para outra. Porque são gotículas diárias. E que se não tiver o amor do Senhor ali, não permanece. Se não tiver o amor do Senhor, o marido desiste da mulher, a mulher desiste do marido. Se não tiver muita oração, o Senhor não passa um bálsamo no coração. O Senhor nos dá estratégia. Nós precisamos orar pelo nosso casamento, pelas famílias. Os filhos estão sendo bombardeados. Semana perigosa de Halloween, irmãos. Crente não faz Halloween. Crente não veste criança de bruxo e de bruxa. Semana perigosa. É só uma fantasia. Não, irmãos. Há uma malignidade. Queridos, por que as pessoas desistem? E se entregam àquilo que o mundo dita. Ana poderia pensar assim: eu sou a mais amada, eu recebo porções duplas. Ana poderia pensar: eu tenho tudo, eu tenho maridão, me trata bem, me ama, me dá porções duplas, me dá o melhor. Mas Ana sonhava em ser mãe. Queridos, eu não sei qual é o teu sonho.
Eu não sei o que você tem almejado, mas lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez você pense: meu Deus, o Senhor cerrou a Madre Diana, por que Ele adiou essa bênção para ela? Porque Ele tem pensamentos maiores do que os nossos, irmãos. Então eu quero declarar que nada está perdido, somente está adiado, irmãos. E por que o Senhor adia? Por que o Senhor adia? E aí nós vemos, porque é muito melhor, queridos. Tem pessoas que buscam tantas coisas, e tem tantas coisas, mas um vazio dentro da alma. Tem pessoas que conseguem o mundo inteiro, mas está com aquele vazio dentro da alma. Sabe, queridos, nós morávamos num quarto, e nesse quarto não tinha nem guarda-roupa, eram caixas empilhadas, sempre bem arrumadinho. A nossa cama era madeirite em cima de um bloco, mas nós éramos muito felizes ali. Não nos faltava nada, irmãos, nada. Nós não almejávamos nada. Quando nós mudamos para uma casa, irmãos, ficamos até meio perdidos, cada um com o seu quarto, e tinha que comprar móveis. E de repente nós nos vimos assim meio perdidos ali, porque antes nós estávamos tão juntinhos, e de repente ficamos tão separados ali. Irmãos, às vezes nós buscamos a bênção, mas esquecemos que o melhor de tudo é nós buscarmos o abençoador. É o melhor de tudo, não são as coisas, mas é a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na nossa casa. É a presença de Deus. É muito melhor, irmãos. Mas hoje nós estamos vivendo um mundo difícil, e essa palavra já foi confirmada aqui nesse altar. Um mundo onde as pregações não são cristocêntricas. Cristo não é o centro, e sim o homem. Muitas vezes nós queremos ser servidos, sendo que nós temos que servir ao Senhor. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faz o hoje e o agora, e é da nossa maneira, mas não é. E Ana nos mostra isso. Não é da nossa maneira. Deus faz como Ele quer. Por que Ele adiou a bênção de Ana? Para ela reconhecer que Deus estava no controle, no poder de tudo, irmãos. Ela desistiu? Não. Ela tinha algo aqui que poucas pessoas aguentam. Ela tinha uma rival que ficava ali atormentando ela o tempo todo. E eu falo para você, Ana, ela não se vitimizava. Ana, ela não tinha a fraqueza de desistir. Ela está ali me zombando, ela está ali me provocando, eu vou desistir. Não, ela perseverou. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com o vitimismo, porque senão nós entramos numa situação do coitadinho de mim que eu estou sofrendo, coitadinho de mim que estão falando, coitadinho de mim. Nós temos que tomar cuidado com o vitimismo. Nós somos servos de Deus. Deus não nos fez com fraquezas, irmãos. Nós somos fortes no Senhor. E se nós somos fortes no Senhor, Deus não nos deu espírito de covardia,
mas de poder, de autoridade, de moderação, de amor. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com essa questão, coitadinho de mim. Isso entra na tua alma e daqui a pouco você está puxando uma mochila do coitadinho de mim. Não! Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Deus te chamou para ser filho dele. Deus te chamou para a salvação. Então você não é vítima. No mundo nós passamos as aflições, mas nós temos o bom ânimo. Então eu não posso ser vitimista com a minha vida. Ela tinha tudo, Ana, para desistir no meio do caminho. A rival que falava, provocava ela, e a Bíblia usa um termo excessivamente para irritar. Imagina uma pessoa te irritando excessivamente. Não é fácil. Mas também ela tinha um marido maravilhoso. Amava a Ana, dava porções duplas. Mas não entendia que ela queria um milagre. Não entendia, você não vê no texto esse marido pegando na mão de Ana e falando: Ana, é um filho que você quer, então nós vamos guerrear juntos. Ana, nós vamos pegar na mão, nós vamos orar juntos. Ana, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Você não vê isso. Pelo contrário, o que esse marido fala? Ana, por que choras? Por que não comes? E porque estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe, aquela mulher que fica chorando sem parar? Chega uma hora, o marido fala: peraí, por que você chora tanto? Eu já passei por isso. Do meu esposo falar isso para mim. Eu já passei por isso, porque eu só chorava. Teve uma época que ele falava assim: já vai começar a chorar, porque eu só chorava. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para Jesus. Ana nos mostra aqui que ela estava firmada em Jesus. O que ela faz? Ela não desiste, ela vai lá para o templo. Ela começa a orar, ela começa a chorar na presença de Deus. Só os seus lábios se movem, a sua voz nem sai. E de repente, o profeta a tem por embriagada. Irmãos, ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para jogar toalha. Mas ela perseverou. E ela responde com uma firmeza: eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. A firmeza que ela respondeu aqui para o profeta, ela entendeu que o tempo era do Senhor, que o modo era do Senhor, e que ela tinha que clamar pelo milagre dela. Eu quero que você saia daqui esta noite sabendo que o tempo de Deus é na tua vida, que você não pode desistir do teu milagre, você tem que clamar. Provérbios capítulo 3, versículo 5 fala: não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, não vai pelos teus pensamentos, entrega a tua causa ao Senhor, Ele faz o milagre da maneira que Ele quer. Irmãos, Deus deixou a medicina. Os médicos têm um limite, como meu esposo falou aqui. Os médicos são instrumentos de Deus e nós temos que frequentar o médico, fazer os nossos exames, tomar os nossos remédios. Mas eles são instrumentos de Deus. Se Deus quiser, Ele cura. Nós já vimos pessoa no leito de morte e sair daquela condição, como nós já vimos pessoas que estavam ótimas e de repente morreu. Irmãos, Deus faz da maneira que Ele quer. Às vezes nós queremos tudo no aqui e agora, mas os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu e você precisamos esperar em Deus.
que Ana nos ensina? Continua orando, continua insistindo, não desanima, não deixa de clamar a Deus. A bênção do Senhor vai chegar. Só que a palavra de Deus fala no versículo 17, o mesmo profeta, Eli, que falou para ela que ela estava embriagada, agora ele é usado por Deus para falar, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ou seja, o mesmo profeta que falou que ela estava embriagada, é o mesmo profeta usado por Deus para falar que Deus conceda a petição que lhe fizeste. Ana não pensou duas vezes, tomou posse daquela palavra. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que tomar posse da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra no mais profundo da nossa alma. Qual é o teu sonho? Qual é o impossível? Quais são as vozes das peninas que você tem ouvido? Falando para você desistir, falando que não é para você. Falando que você está derrotado. Você achando que está tudo perdido. Mas o Senhor tem um milagre para cada um de nós. Mas a nossa maior necessidade é a presença de Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar, irmãos. Ele vai acrescentar, porque é a palavra de Deus quem fala. A palavra de Deus fala no versículo 18. Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela toma posse da palavra. Ela não havia engravidado, mas o Senhor cura a alma daquela mulher. Ela estava com a alma abatida, ela estava com a alma angustiada, ela só chorava. Talvez você entrou aqui esta noite e você precisa da cura da alma. Eu quero te dizer que por esta palavra, Deus é aquele que enxuga as tuas lágrimas. Deus é aquele que sonda e esquadrinha o teu coração. Ele é aquele que seca as tuas lágrimas e renova as tuas forças. Sabe, queridos, tem horas que a gente não tem força, mas o Senhor é aquele que nos dá forças. O Senhor é aquele que entra aonde nós não podemos entrar. Só o Senhor conhece o pensamento de cada um. Só o Senhor. Tem coisas que a gente não fala para ninguém, só para Deus. Só Deus sabe como você adentrou aqui esta noite. Mas a cura que Ana recebeu na sua alma, o Senhor vai derramar sobre você por essa palavra. A cura emocional. Em nome de Jesus, por essa palavra, nós temos que tomar posse. É cura emocional que o Senhor tem para você hoje. O Senhor quer renovar as tuas forças, quer te colocar de pé. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Está difícil, está passando luta. Mas o Senhor é contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Nós não estamos caminhando sozinhos. O Senhor está caminhando conosco, Ele nos livra. Ele é aquele que entra na tua saúde, Ele é aquele que entra na tua casa, Ele é aquele que abre a porta de emprego, Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Por essa palavra, saia daqui curado, com a sua alma curada. A tristeza não vai ter espaço. Ela vai saltar de alegria pela presença de Deus. A palavra de Deus fala que ela toma posse. Ela já não é mais a mesma. Ali ela está alegre.
ela muda o seu semblante, ela volta a comer. Toma atitude. Toma posse da palavra e tome atitude. Começa a agir diferente. Eu não posso ouvir uma palavra dessa e sair daqui falando, comigo não dá, não era para mim. É para você. É para você que tem duvidado daquilo que Deus pode fazer com você. É para você que duvida que o Deus do impossível é aquele que age no sobrenatural. Porque milagre a gente não explica, mas a gente vive. E se nós entendermos isso, nós vamos sair daqui de posse do nosso milagre, ainda que tudo esteja contrário, ainda que nós não estejamos entendendo o que está acontecendo, mas Deus está no controle de todas as coisas. E se nós temos a convicção disso, a palavra de Deus fala que Ana foram para casa, coabitaram e ela concedeu, e passando ao devido tempo, Samuel nasceu. Eu quero te convidar a voltar a sonhar, a não desistir dos planos de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, nós conversamos com muitas pessoas e temos nos deparados com pessoas que pregavam e não pregam mais, que oravam e não oram mais, que meditavam na palavra e nem a Bíblia abre mais. Deus tem um plano de vitória para você. Deus tem um plano excelente para a tua vida. Tem horas, irmãos, que no meio do caminho está tão difícil. Mas o Senhor não falou que era largo. Ele falou que é estreito. Mas que Ele está conosco. E nós temos, irmãos, que fazer a diferença. Ontem a palavra que o pastor José Colares trouxe em Itapetininga foi que nós temos que exalar o cheiro do Senhor. Nós temos feito isso? Nós temos exalado o cheiro do Senhor? Ou nós estamos ouvindo e levando para o coração? Queridos, volte a sonhar. Nada está acabado, só está adiado. Talvez você queria para já, mas o tempo e o modo é de Deus. Ana só pediu um filho. Aí o Senhor vai lá e manda o melhor sacerdote, o juiz, o homem que aproxima o povo de Deus. O Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Queridos, eu não sei qual é o teu sonho, mas eu sei que o Senhor vai cumprir, não isso que você tem pedido, mas além daquilo que você tem pedido. Porque Ele tem o melhor para você. Então eu te convido a voltar a sonhar. Eu queria que os músicos subissem aqui. A palavra de Deus, no versículo de número 21, nos diz assim: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que os desmame, não tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve orando ao Senhor.
Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Você entende que você pede algo para o Senhor? O Senhor te concede, mas você precisa consagrar ao Senhor. Quantas pessoas recebem a bênção, pede algo para o Senhor abençoa, e de repente nem lembra de Deus, nem lembra que o Senhor existe. O Senhor te abençoa, porque Ele quer, porque Ele é abençoador, e aí a gente recebe a bênção, e a gente precisa consagrar ao Senhor. Em nome de Jesus, não vire as costas para Deus de maneira nenhuma. Deus te deu um privilégio de estar na casa do Senhor. Deus te dá o privilégio de você dobrar os seus joelhos. Deus te dá o privilégio de você meditar na palavra. E será que nós temos feito isso? Temos os cultos de quarta, sexta e domingo. Será que nós temos aproveitado essa oportunidade? De 7 dias, só 3 dias. Será que nós temos aproveitado a oportunidade para consagrar a nossa vida ao Senhor? Queridos, aproveite a oportunidade. Nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Nós não sabemos se amanhã, este horário, nós vamos estar aqui. Então aproveita a oportunidade. Consagre ao Senhor tudo. Coloca tudo nas mãos do Senhor. E Ele com certeza vai te abençoar.